Olá, lua cheia, sol no signo de Peixes, lembrando que é o ciclo lunar do signo de Aquário. Então, tivemos a lua nova no dia 17 de fevereiro e agora a lua cheia. 17 de fevereiro, tivemos a eclipse solar, que foi uma semente que está eclodindo agora na eclipse lunar. A eclipse lunar, como a lua, nós sabemos, ela representa o passado, as nossas origens ancestrais. Então, nós deveremos nos contatar, conectar, contextualizar esse passado e deixar ir, né, dissolver, deixar transmutar nas terras de Virgem, onde também se encontra a cauda de dragão. O Sol está em Peixes, né, para São Paulo, para o Brasil, está na nona casa, uma casa alta. A Lua vai acontecer o seu exato plenilúnio para São Paulo, dia 3 de março, 12h32. Aqui à minha esquerda tem um mapa de acordo com o cosmos, né? Sem a determinação das casas, apenas nos signos e nas constelações. Então, como é muito importante para São Paulo, para o Brasil, então vamos falar aqui pelo mapa da direita que o nosso ascendente é Gêmeos e o Sol em Peixes e a Lua em Virgem, né? São signos mutáveis, então são momentos de mudanças naturalmente. Um eclipse, ele também traz essa, principalmente o lunar, ele traz essa liberação de conteúdos do passado. Então vamos refletir que conteúdos são esses. Virgem, a Lua está no signo de Virgem, no final da terceira casa, quase cúspide com a quarta casa. Então, nós podemos dizer que está atuando muito nessas duas casas. O que significa a terceira casa? As comunicações, as aprendizagens, o ensino primeiro das crianças, a música de sopro. Então, nós deveremos focar nessa lua de uma forma cuidadosa, criteriosa, com amor, com harmonia, com equilíbrio, para poder ter consciência do que é necessário integrar e deixar com que a Terra se transmute, né? Transforme, regenere, porque nós temos uma grande luz do Sol atuando sobre a Lua e sobre a Terra, porque a eclipse e ela mostra onde também está a Terra, por isso é a eclipse, né? A Terra está encobrindo a Lua, então essa luz do Sol, ela pode emergir toda aquela energia profunda da Terra, aquela energia que produz uma alquimia, aquela energia que faz brotar de uma semente uma árvore com todos os seus galhos, troncos, folhas, frutas, flores. Então, essa energia de uma transmutação. Isso nós podemos ver aonde? Nessas comunicações, como nós falamos, o que nós teremos que transformar, transmutar nas nossas comunicações, mas que isso deve ser feito de uma forma
pacífica, harmoniosa, amorosa, para poder ter penetração, para poder ter escuta, para poder ser materializada. Então, ao mesmo tempo, temos que dissolver esse velho padrão da forma, essa forma antiga das comunicações enganosas, fake news, mentiras, para deixar nascer, né, nessa terra que o sol está, vamos dizer assim, iluminando, eclodiu uma nova possibilidade. Na quarta casa é a casa da lua mesmo, das ancestralidades. E Virgem tem um símbolo muito forte, muito profundo do feminino e da mãe, da máter, né, da matéria-prima, aquela matéria que gera o novo. Então, esse momento é um momento muito rico e muito oportuno para nós observarmos onde nós temos Virgem no nosso mapa, onde a Lua está caindo e o que nós deveremos estar depurando, deveremos estar transmutando, mas para trazer uma matéria lúcida, deixar ir a velha forma e construir uma nova forma. O Sol está no signo de Peixes, na nona casa, quase cúspide com a 10ª. A nona casa é a casa do conhecimento superior. Então, é aquele conhecimento que ela abarcou do inferior e conseguiu elaborar, transformar, pesquisar, transformar em teoria e deixar um conhecimento superior. Podemos entender um conhecimento superior também uma intuição, algo que é captado, vamos dizer assim, desse campo energético do cosmos. Então, essa energia está aí disponível para iluminar essa terra de Virgem, essa lua, né? Ao mesmo tempo, deixar ir a velha forma, por exemplo, se a gente pensar numa plantação, é deixar ir, vamos dizer assim, aquela folha que secou, ela pode se tornar adubo para transformar, ajudar a nutrir aquela terra. Mas enquanto folha, ela já não tem mais nutrientes suficiente para ser utilizada em benefício dos seres vivos. Então, ela vai entrar aí numa outra vida, uma vida mais de dissolução para poder, ela vai nutrir a terra, ela vai fertilizar a terra para nascer novas sementes. Então, o Sol, ele está abarcando esse conhecimento inferior e superior. Aí nós temos aspectos muito importantes. E a cabeça de dragão que nos aponta a direção, o caminho para onde deveremos ir. O Sol também está em conjunção a Mercúrio. Mercúrio em Peixes, ele está retrógrado. Ele tem uma comunicação mais reflexiva, mais intuitiva, mais inspiradora e mais amorosa. É o poeta falando, Mercúrio em Peixes. É o artista expressando a sua poesia de amor, né? Esse contador de histórias que encanta as sereias, encanta os animais. Então, essa energia ela está disponível para que nós possamos entender o que é pertencimento. Então, e peixes? O peixes representa o símbolo, é o mar, é o oceano. Então, quando nós colocamos uma gotinha de água no oceano, nós não conseguimos mais tirar aquela gota. Ela é o oceano. E quando nós tiramos uma gotinha de água do oceano, nós temos um oceano micro, né, que simboliza, por exemplo, um ser.
que estava naquela totalidade e que saiu, se diferenciou, mas pertence àquela totalidade, ele tem uma raiz. Então, aquela gota que saiu do oceano continua sendo um oceano, um micro-oceano, com todas as características do oceano. Então, esse é um momento muito rico, muito lindo, para que nós possamos ter essa percepção de integração, de pertencimento, de respeito, de responsabilidade, porque a 10ª casa é uma casa de estrutura, de respeito, de responsabilidade, principalmente com o futuro e com a evolução. Quanto que a 9ª casa traz as leis, a construção através desse conhecimento, e de um conhecimento concreto, e também de uma persistência a esse conhecimento, como um pesquisador, ele se dedica persistentemente, ele tem uma devoção àquela profissão, porque precisa de paciência, de tempo, de observação, de experimentação, de esperar aquele conteúdo amadurecer e crescer. E na 10ª casa é a realização desses aspectos. Então, nós temos o Sol iluminando esses dois lados, né? Porque ele está bem na cúspide, ele está bem próximo. Mercúrio, Vênus em peixes, isso também ajuda a trazer esse conhecimento concreto, equilibrado, harmonioso, porque Vênus prima pelas corretas relações humanas, pelo equilíbrio, pela beleza, pela harmonia, pela integração. Marte também já está em peixes, mas está na 9ª casa. Marte na 9ª casa é um gentleman. E Marte também aí, ele traz uma visão do ideal, de um fanatismo, também pode ser uma persistência. Só que quadrado, Marte quadrado a Urano, esse fanatismo pode sofrer uma tensão, uma necessidade de reflexão, de ajustes e de retas atitudes e retos pensar. Urano está atuando na 12ª casa, então podemos observar nossos insights, nossos sonhos, podemos ter intuições, né, conexões telepáticas, intuitivas, muito fortes, insights que geram um desconforto para que possamos ter uma saída criativa para esses aspectos. E muitas vezes vem pelo rompimento de, de uma situação que o indivíduo se sente pressionado e passa a usar, vamos dizer assim, um conhecimento muito maior, mais amplo, de uma visão mais dimensionada para o futuro. Então, é aquela pessoa que consegue se distanciar para ver de longe, e quando vê de longe tem um olhar muito mais comprometido com a dimensão da sua ação, da sua palavra. Então, porque Marte, ele vai à ação, ele quer movimento e ele quer agir, agir com vontade. E quando Marte, ele pode agir pela paz, pelo amor, pela fraternidade no sentido da irmandade. Então, isso pode trazer bastante ações transformadoras e retidões de comportamento. Nós temos aqui também Vênus fazendo e Mercúrio um trígono com Júpiter. Esse aspecto é uma bênção, é uma graça que nós recebemos, porque são os grandes, o pequeno Júpiter e desculpa, falei o contrário.
a pequena Vênus, a pequeno benévolo e o grande benévolo que é Júpiter. Então nós temos essa imensidão, vamos dizer assim, essa energia amorosa, essa energia generosa. Júpiter também é o senhor das leis, é o senhor do amor e sabedoria, é o senhor da generosidade, aonde ele capta a, as corretas relações humanas de Vênus, que está aí na 10ª casa, que também representa as lideranças, as pessoas que têm coordenação em termos de projetos, um pai de família, uma mãe, né, que cuida, que é arrimo da família. Então, isso tem um aspecto para se olhar para o corpo, para os recursos materiais, para o dinheiro, de uma forma compassiva, né? Ou na justa medida. Então, o que precisamos gastar, vamos pôr na ponta do lápis para poder, vamos dizer assim, fazer de uma forma com qualidade, mas com economia, sem desperdício, sem esbanjar. Então, isso também se remete às lideranças da 10ª casa. Mercúrio retrógrado também proporciona, vamos dizer assim, uma reflexão do comércio, um cuidado, né, para se ter mais certeza, mais reflexão sobre os contratos, sobre os negócios, sobre as formas de se relacionar. Júpiter faz também aqui um sextil com a Lua, isso favorece essa luz, né? Essa ancestralidade, é mais luz que se coloca no signo de Virgem, esse feminino, essa maternidade, a Terra, o planeta Terra, enquanto uma grande mulher, um grande feminino que gera vida, beleza, de uma forma assim incomparável. Então, esse é o momento de trazer essa consciência, de dissolver esse velho, né, fechando aqui esse triângulo, para que o Sol possa iluminar e trazer esse novo momento. E nós somos abençoados e fortalecidos por Saturno e Netuno também na 10ª casa, só que está já no signo de Áries, e eles entraram aí, né? Saturno entrou dia 13 de fevereiro, Netuno entrou dia 26 de janeiro, e dia 20 de fevereiro eles tiveram uma conjunção exata. Então, isso significa que é um novo começo. Saturno trabalha as estruturas, as raízes, a solidez, com estratégia, com inteligência. E Netuno trabalha com a amplificação, com a integração desse universo, esse amor universal. Então, se fizermos uma analogia com uma árvore, o Saturno é a raiz, o tronco da árvore, e Netuno são os galhos, as folhas, as flores, né? Os frutos que se expande cada vez mais e que busca, vamos dizer assim, nutrir, alimentar toda a humanidade. Mas o alimento de Netuno é o amor incondicional e o amor a todos os reinos. Netuno está fazendo um sextil com Plutão, Plutão em Aquário, na 8ª casa. Então, as transformações, as transmutações da 8ª casa, que Plutão, né, que traz da profundidade, ele vai realizar, né, esses conceitos dessa igualdade, dessa fraternidade. Porque quando nós vemos o outro como irmão, né, como fraternos, nós cuidamos, né, como se fossem os nossos irmãos da própria família. Então, nós temos um cuidado, podemos ter uma diferença,
de valores ou de postura, mas cuidamos com carinho, cuidamos com amor, porque pertence ao nosso seio familiar, às nossas origens. Então, se nós imaginarmos a humanidade dessa maneira, nós podemos mudar muitas coisas, ter uma vida diferente, né? Ter uma vida muito mais tranquila, em paz. Nós temos aqui Plutão fazendo um belo trígono com Urano. Urano é aquele planeta que traz a inovação e ele é rápido, ele traz o conhecimento superior. Então, Plutão tem a vontade e o poder de fazer o melhor, de trazer essa fraternidade, essa igualdade e a liberdade, de uma forma que a consciência grupal possa atuar. E Urano fechando esse triângulo, né, que eles estão há tempo juntos com Saturno e Netuno. Então, isso significa que essa construção que Saturno e Netuno estão iniciando em Áries, ativada por Urano, isso vai muito mais rápido, porque Urano ele tem um impulso muito inusitado, muito repentino, ele rompe barreiras, ele traz o novo. Então, é um momento muito rico e muito auspicioso, apesar de nós sabermos que muitas coisas estão ocorrendo no mundo e no Brasil. Mas, à medida que nós trazemos o melhor para a nossa consciência, nós vamos também absorvendo toda essa maldade, essa dificuldade, que nós possamos agir com amor, porque o amor cura tudo. E quando nós estamos numa frequência amorosa, nós não somos tragados pela separatividade. Nós conseguimos agregar. E cada vez que nós agregamos mais pessoas nessa frequência amorosa de uma compreensão maior, né, que tem uma visão mais integrada, as transformações são mais rápidas. E lembrando que o cosmos está liberando esse campo energético que reflete na Terra. Então, se nós nos conectamos com esse maior, nós poderemos contribuir para uma transmutação muito mais rápida, né? Porque a, a Lua tem a velha forma que tem que ser dissolvida e tem que abrir espaço para a nova forma na Terra. Então, nós somos responsáveis por essas mudanças, por essas transmutações e transformações. Então, esse meu recado da lua cheia, né? Lembrando que o Sol está em Peixes e o ciclo ainda é mesclado com o que se iniciou lá em Aquário. E nós vamos vivendo essa interrelação, esse entrelaçamento de energia para que nós daqui a pouco estaremos no ano novo astrológico. Deixo aqui meu beijo de luz para todos, um beijo de luz para a humanidade, um forte abraço. Peço que deixem seu like, compartilhe com as pessoas que gostem desses temas de evolução, de autoconsciência. E, se possível, deixem seus comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.